alunos do 7º ano, né? Uma aula de história diferente hoje, né? Espero que todos estejam bem, estejam todos se cuidando nesse período de pandemia, que nós realmente devemos estar em casa, né? Se cuidando, cuidando dos seus familiares, né? Infelizmente não podemos realmente estar presentes, mas temos outras formas de chegar até vocês, e uma dessas formas são essas aulas online, essas aulas à distância, em que a gente pode debater, né, pode conversar, pode ter uma espécie de interação de assuntos que a gente já reviu, né? Então as ideias que foram traçadas até aqui eram que a gente pudesse revisar muitos assuntos que nós já vimos no início do ano, para aprofundar aqueles assuntos e para que a gente também não deixe de buscar o conhecimento em casa, né? Não ficar ocioso, não ficar preguiçoso, sem fazer nada em casa, mas estudar, né? Para que a gente não perca o ritmo de estudo, que é algo fundamental, né? A gente não perder o ritmo do nosso estudo. Então a ideia desse primeiro vídeo, né, para o 7º ano, é a gente trabalhar sobre o primeiro assunto que nós vimos, né, que foi o Renascimento Cultural, né, que foi esse movimento que aconteceu no século XVI no século XIV até o século XVI, e que modificou a estrutura social, política e também econômica da Europa, né? Então, o Renascimento Cultural, ele nasce no período moderno. Então, aqui a gente também já percebe uma mudança na questão histórica também, né? Então, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Então, como é que aconteceu essa mudança, né? Quais foram as causas principais dessa mudança histórica? Então, a gente tem que entender esse contexto da Europa naquela época. Então, quais as principais causas, né? Nós vimos isso em sala de aula, e essas causas elas foram responsáveis por uma mudança também do sistema feudal, né? Vamos lembrar que na Idade Média existia os senhores feudais que detinham poder em suas mãos, e os servos que, por uma relação de fidelidade, né, de servidão, eles buscavam proteção da região, né, nos castelos dos senhores feudais, contra as invasões bárbaras, né, que aconteciam naquele período nas cidades da Europa, ocasionando também uma mudança na questão política, né, em que os reis começaram a não ter tanta autoridade assim, né, na Idade Média. E os senhores feudais realmente eles detinham a questão do poder em suas mãos de fato naquela época, a questão política. E lembrando isso, nós vamos entender as causas, né? E uma das causas principais, né, foi o período das cruzadas que aconteceu na Idade Média, né? As cruzadas que eram expedições religiosas que rumavam para a Terra Santa, ou seja, para Jerusalém, para os locais sagrados. Naquela época era muito comum para os cristãos as visitas aos locais santos, né? Os locais sagrados. Então os cristãos eles rumavam, peregrinavam até Jerusalém. Só que muitos eram mortos nesse caminho, ou na ida ou na volta. E o Papa, preocupado com essa situação, ele cria justamente as cruzadas para proteger esses cristãos e também retomar a cidade santa, né? Retomar Jerusalém. Então, essas cruzadas elas não são apenas um espaço religioso, né? Aos poucos eles também se tornam um espaço comercial entre Oriente e Ocidente, então entre Europa e o Oriente Médio e toda a Ásia. Dentro desse contexto há uma abertura comercial e há uma classe que começa a surgir aqui, que é a burguesia, né? Começa a se fortalecer. Vamos lembrar que na Idade Média não existia comércio. As trocas eram feitas pelo escambo, né? Que era um sistema de a troca de um produto por outro. Então há aqui uma mudança, um traço de mudança econômica, né? Da Idade Média para a Idade Moderna. Seria a primeira causa das cruzadas, né? Outra causa muito importante foi a diminuição da produção agrícola. E essa diminuição da produção agrícola, ela teve como aspectos principais a questão das mortes
dos servos, que foram ocasionadas pela peste negra, né? Peste negra que também, como o Covid-19, veio da China, né? Então, nesse período, existia também a questão da navegação, que não eram ainda grandes navegações, mas essa peste negra, ela vinha nos barcos europeus, né? E a disseminação era muito fácil naquela época porque não existia o saneamento básico que existe hoje, né? Então há sim uma questão de disseminação e essa doença ela era espalhada de forma muito rápida. Então muitas pessoas morreram na Europa nesse período. Estima-se que 1/3 da população europeia morre. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é de 75 milhões a 200 milhões de mortos nesse período da disseminação da peste negra, certo? Então isso também foi um fator para o enfraquecimento do sistema feudal. Aliado a isso, obviamente, se não tem produção agrícola, vai gerar também um processo de miséria e de fome, né? Que é responsável por outra causa do enfraquecimento do sistema feudal, que são as revoltas populares. Então, é um momento em que os servos eles começam a criticar todo esse sistema de desigualdade, né? Esse sistema de desrespeito aos direitos humanos, né? Então, há aqui uma quebra já na relação senhor feudal e servo. O servo ele busca mais autonomia, ele busca mais independência. Ele começa a perceber uma vida longe do senhor feudal, né? Longe desse sistema, onde ele possa subsistir a si e a sua família, né? Garantir a subsistência para os seus, sem estar preso a um senhor feudal. Então aqui nós já percebemos uma mudança também no cenário social. Aliado a isso, né, as revoltas populares elas são apenas o início das guerras, né? E a guerra mais famosa nesse período é a Guerra dos 100 Anos, que envolveu duas potências europeias que começam a se fortalecer e se formar enquanto reino nesse período. De um lado a Inglaterra, de outro lado a França, né? Então, há aqui uma disputa por território entre ingleses e franceses. Isso vai também gerar o desenvolvimento dos reinos, né? Que nós vamos ver também mais à frente. Certo? Então, estas causas que nós acabamos de ver, acabei de descrever para vocês, são as principais causas desse período de quebra do movimento da Idade Média, ou seja, da questão histórica medieval, para a modernidade, né? Em que Deus também não está mais no centro da sociedade. Há uma mudança aqui na questão religiosa. Na época da Idade Média existia o teocentrismo, ou seja, Deus guiava as ações humanas, Deus estava no coração da sociedade. Na Idade Moderna, Deus ele vai estar mais subjugado à figura humana. Então, dentro desse contexto, há uma mudança religiosa no panorama da Idade Média, né? A abertura do capítulo de vocês, né? Nós já trabalhamos um pouco disso em sala, traz a imagem da Mona Lisa, né? A obra mais famosa de Leonardo da Vinci. E essa obra ela destaca muito bem essa mudança na questão religiosa e humana. Nós não vamos ter mais um teocentrismo, mas agora nós teremos um antropocentrismo, ou seja, não é mais Deus que está no centro social, mas é o homem agora que toma as decisões, é o homem que articula, é o homem que desenvolve, é o homem que observa, é o homem que experimenta, que vive segundo suas próprias ações, suas próprias decisões. Então há sim uma mudança clara e objetiva na forma como as pessoas enxergavam o mundo, certo? Então, compreendendo isso, vamos voltar agora para a questão renascentista da Idade Moderna, que inicia em 1453, né, segundo os historiadores, com a queda do Império Romano do Oriente, né, a queda de Constantinopla. Dentro desse contexto, há uma mudança política em que nós começamos a perceber que os reis que perderam poder na Idade Média começam a retomar esse poder.
E os senhores feudais, eles começam a se enfraquecer pouco a pouco, porque o comércio ele começa a se desenvolver. E a classe nova que surge, ou seja, a burguesia, começa também a criar um espaço comercial graças a essa abertura criada pelas cruzadas. A gente acabou de ver que eram expedições religiosas, mas que abrem espaço também para a questão comercial, certo? Então, esses são os passos que a gente tem que começar a iniciar a compreender como é que isso aconteceu, quais as causas, quais as consequências desse período renascentista. Então, a gente vai entender pouco a pouco como é que isso acontece. Dentro desse contexto, né, a gente tem que relacionar o local. Onde surge? Na Europa. Mas, especificamente, o Renascimento ele surge na denominada Península Itálica. Vamos lembrar que a Itália, enquanto país, não era formado ainda, né? Então não existia Itália. Mas existia a Península Itálica, berço do Império Romano do Ocidente, que já tinha sido devastado pelas invasões bárbaras, né? Na Península Itálica começam a surgir os grandes nomes renascentistas, os grandes pintores, os grandes artistas começam a desenvolver sua arte, né, sua criatividade em pinturas, em esculturas e também na literatura, né? Então existe também um leque de coisas que começam a se desenvolver nesse período, graças a esse processo de renascimento. E renascimento de quê, né? Vem do verbo renascer, como nós sabemos, mas o que renasce de fato é a antiguidade clássica, ou seja, os gregos que valorizavam a figura humana, que valorizavam a capacidade do ser humano de criar, de se desenvolver, de seus talentos, né, de suas obras. Então há um renascimento de tudo aquilo que já foi vivido na antiguidade clássica pelos gregos, em que os modernos começam a também valorizar as mesmas coisas que os gregos lá na antiguidade valorizavam, certo? E, obviamente, a figura humana ela está agora no centro. Dentro desse contexto começam a surgir os mecenas. Nos disse em sala de aula, né? Os mecenas eles são os patrocinadores dos artistas, os financiadores dos artistas. Fazendo uma relação, né? Os times de futebol eles têm seus patrocinadores, ou seja, tem aqueles que os ajudam num processo de enriquecimento, né, para comprar novos jogadores, para investir na base, para investir nos estádios. Dessa mesma forma, os pintores naquela época, eles também eram ajudados, eram financiados em suas artes, em seus talentos. Então, há sim uma questão já de mudança na questão artística, há um desenvolvimento dessas questões. E nós acabamos de ver, né, no início do capítulo, a obra mais famosa de Da Vinci, que é Mona Lisa. Da Vinci também ele foi ajudado por esses mecenas. Quem eram esses mecenas, né? Eram a burguesia, né, que patrocinava os artistas tendo em vista a busca por maior visibilidade, ou seja, eles queriam se tornar importantes. A família as famosas, né, os burgueses, a família Médici, mas existiam outros tipos de famílias também que ajudavam, como a própria nobreza e o clero, né? A igreja, mesmo ela sendo criticada nesse período renascentista, ela financiava muitos artistas, certo? E aqui uma curiosidade, né? Em relação aos pintores. Existem 4 pintores muito famosos renascentistas, e existe um desenho que retrata muito bem os nomes deles, né? Que é um desenho da minha época, com certeza não é um desenho da época de vocês, mas vocês devem conhecer as Tartarugas Ninjas, né? O nome delas são homenagens aos 4 pintores renascentistas famosos, né? Pintores e escultores, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello. Até roubei do meu sobrinho aqui uma tartaruga, a tartaruga já vai vir atrás. Então as tartarugas ninja, né, são justamente os nomes em homenagem a os pintores renascentistas daquele período. Então há aqui uma mudança na questão social e cultural a partir
do desenvolvimento dessas artes, né, no setor europeu, né, na questão social europeia. Então, percebendo isso, né, há também um desenvolvimento não só artístico, mas também científico. A ciência ela começa também a se desenvolver a partir de dois aspectos, certo? A experimentação, ou seja, a busca por provar as coisas pela experiência, e a observação. A observação de quê? Da natureza. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que eu posso pegar, tudo aquilo que é palpável os meus sentidos. Então, há também um desenvolvimento da ciência, e é aí que começam a surgir as diversas teorias científicas e até astronômicas. Com certeza, nós vamos lembrar da teoria do heliocentrismo, inicialmente provada por Nicolau Copérnico, e que foi desacreditada, e depois confirmada por Galileu Galilei. Né? Galileu Galilei, que também defendeu, que foi perseguido pela igreja, porque a igreja defendia a teoria do geocentrismo, ou seja, de que a Terra era o centro do universo. O heliocentrismo dizia justamente o contrário, que na verdade a Terra ela apenas circulava, ela fazia a rota em torno do Sol, ou seja, o Sol seria o centro e não a Terra. Então há uma disputa aqui de teorias científicas, né? De um lado o geocentrismo, né? A Terra no centro, de um lado o heliocentrismo, o Sol no centro, certo? Há também, né, nós percebemos que surge especificamente ali na Península Itálica o Renascimento, mas ele começa a se expandir. Então há uma influência do Renascimento em outras regiões da Europa, né? Especialmente na Península Ibérica, com o desenvolvimento da literatura, né? Então, em Portugal, por exemplo, há o desenvolvimento de escritos como, por exemplo, Os Lusíadas, que é uma obra de Camões muito famosa, né? E na Espanha há também a criação de novas formas de escrita e novos tipos de literatura. Uma das obras mais famosas, né, desse período é Dom Quixote, né, que tem até aqui essa obra, eu comprei há pouco tempo, né, Dom Quixote de Miguel de Cervantes, né, autor espanhol, em que ele satiriza a questão da cavalaria medieval. Então é crítica aos valores medievais. Um excelente livro, né, uma excelente literatura para quem gosta realmente. É uma boa pedida, certo? Uma sugestão até para vocês, certo? Encontram, né? Vou fazer aqui até um merchan, né? Na Livraria Paraíba, certo? Então, tem lá, quem gostar de ler, tá? Nesse período aí de isolamento, é uma boa sugestão, certo? Miguel de Cervantes e Dom Quixote. Então, a Espanha e Portugal desenvolvem a questão da literatura. E em outras regiões também houve um desenvolvimento, né? Como na França e na Inglaterra. Na Inglaterra, por exemplo, tem os grandes nomes, né? Os grandes dramaturgos da nossa história ocidental, que foi Shakespeare. Né? Shakespeare ele criou diversas obras, né? Diversas peças teatrais, monólogos, um grande poeta, né? Que desenvolveu a sua escrita, e criou obras famosíssimas, como por exemplo Romeu e Julieta, né? Hamlet, que é um livro que eu também tenho, mas não estou com ele aqui no momento, e que obviamente até hoje é um grande nome, se não o maior nome da literatura mundial, né? Então há aqui uma produção literária muito forte, né? No desenvolvimento de várias espécies de literatura, né? E de arte. Tá? Assim como a música também que se desenvolve também juntamente com a igreja que também financiava esse movimento cultural, mesmo sendo criticado por esse movimento, né? Então há aqui um desenvolvimento em todos os aspectos. A gente viu uma mudança política, ou seja, os senhores feudais começam a perder poder e o rei começa a ganhar autoridade novamente. Há um desenvolvimento comercial motivado pela burguesia,
E há também um desenvolvimento na questão artística, né? Então, há aqui uma série de jogos de movimento que estão acontecendo na Idade Média nesse período, na Idade Moderna nesse período, né? E há aqui também um desenvolvimento marítimo. Portugal, ele é um dos primeiros reinos a se unificar territorialmente. E aqui é o início do processo marítimo de navegações, no desenvolvimento das navegações nesse período, tá? Então, percebam como um movimento do Renascimento, ele é um movimento muito amplo, tá? Que começou, tá? Na Península Itálica, mas que se desenvolveu por toda a Europa, que gerou uma série de mudanças que influenciaram diretamente a forma como nós vivemos hoje, né? A arte, a literatura, muita coisa que foi vivida e que foi renascida, que foi preservada naquele período, nós também preservamos hoje, certo? Então, a atividade para casa, né, de vocês é atividade bastante simples, tá? Na verdade são duas. A primeira é você visitarem o Museu do Louvre, que é um museu francês, o museu mais famoso do mundo, onde tem essa imagem aqui da Mona Lisa. Ah, professor, como é que eu vou visitar o Museu do Louvre na França, né? Tem como visitar o Museu do Louvre virtualmente, né? Via 3D, né? Naquelas câmeras 360, em que existe a possibilidade de você entrar no museu virtual e conhecer o museu por dentro. E aí, qual é a ideia, né? Não é só visitar, é vocês visitarem virtualmente e encontrar essa pintura de Mona Lisa, certo? Então, quem encontrar depois me diga, tá bom? Eu vou colocar o link na descrição do Museu do Louvre, né? Da visita virtual, aqui no vídeo, tá? Embaixo. Depois vocês deem uma olhada, tá? A segunda tarefinha é um exercício justamente sobre o Renascimento para vocês fazerem, que eu vou mandar no grupo de vocês, tá? Então, no grupo do WhatsApp. Então, fiquem aí atentos para maiores informações. E aí eu vou dar uma data também para vocês entregarem esse exercício. E aproveitem, né? Se cuidem nesse período de isolamento. Façam o que vocês gostam, que dá para fazer, né? Dentro desse contexto de isolamento. Fiquem em casa, cuidando de si e estudando, tá? Sobre o Renascimento, aprofundando, certo? Assistindo Tartaruga Ninjas, né? Mas sem esquecer do estudo e sempre relacionando o que vocês vivem com a questão histórica, tá? Então, um abraço, se cuidem e em breve a gente vai estar junto novamente, tá? Lembrando que essa é apenas a primeira aula, né? Nós vamos ter outros assuntos que serão trabalhados aqui para que a gente possa aprofundar e não ficar parado nesse processo de isolamento, tá? Um abraço, se cuidem.